E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Jonas Schouf, Psicologia, Psicanálise e Filosofia. Vou começar fazendo um teste para ver se funciona bem a gravação do vídeo, né? Eu postarei no YouTube, ver se a câmera funciona tudo direitinho. Então vamos fazer uma preliminar, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre angústia, né? Ou ansiedade. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu estou usando aqui as duas palavras como sinônimos. Seria possível pensá-las como definições diferentes, né? Angústia e ansiedade. Mas eu acredito que pensá-las como sinônimo, que não é nenhuma novidade, na verdade, né? Ajuda a gente numa discussão que vai aliar não só a teoria da psicanálise, da psicologia em torno da ansiedade, mas também toda a discussão filosófica em torno da angústia. Né? A angústia é um termo preferido pelos filósofos aí para verter esse afeto, né? Que na dita ciência, né, a gente trata como ansiedade. Né? Acabou se consagrando aí essa forma de entender esse afeto, nessa palavra. De um ponto de vista filosófico, a angústia ela é a essência, né? O afeto essencial de onde parte a filosofia existencialista. E vocês vão ver por quê. Né? A angústia vem aí pelas reflexões de Kierkegaard e de Heidegger, por exemplo, né? Ser entendida como o protótipo da condição existencial do ser humano. O Heidegger, não sou estudioso da filosofia existencialista, né? Estudei um pouco de Heidegger, de Sartre e Merleau-Ponty, né? Mas o Merleau-Ponty que é o filósofo que eu mais estudei. Né? Mas ele, embora tenha uma pegada existencialista, ele tem críticas importantes aí a uma doutrina existencialista mais radical, como a de Sartre, por exemplo, e né, sabe-se da história dos dois aí que, né, num trio de amigos aí, né, a Simone de Beauvoir, o Sartre e o Merleau-Ponty, os três eram amigos, né, e depois houve aí algumas discussões e tudo mais, até, né, em torno de questões políticas e questões filosóficas mesmo, né, da radicalidade da liberdade da condição humana. E aí que está o ponto mais importante. Né? Eu acho que o Heidegger faz uma boa descrição da angústia num texto que ele apresenta, né, numa aula inaugural da sua cadeira de filosofia, herdada de Husserl, né, que é o pai da fenomenologia. Né, o Husserl, que por sua vez não é exatamente um existencialista, né, longe disso, na verdade, mas ele é o pai da fenomenologia e a fenomenologia é o método do existencialismo, de certa forma. Né? Tentar descrever os fenômenos e através dessa descrição do fenômeno como uma experiência autêntica e evidente, né? Porque o fenômeno definido pela fenomenologia, por esses filósofos que eu citei, o fenômeno é aquilo que é dado à consciência imediata. Né? Então a gente tenta descrever na fenomenologia os dados da consciência tal como eles aparecem. Né? Diferente de compor a consciência a partir de dados elementares, né? Como a psicologia no seu, né, berço inicial fez, né? Que era de estudar processos psicofísicos e aí, né, separar a percepção de cores e sons e formas, etc., e depois juntá-los num todo. Né? A fenomenologia tenta partir do todo e descrever esse todo, né, e extrair daí, né, algumas informações importantes aí para construir a sua teoria. Né? Ou, no caso do existencialismo, né, para desconstruir uma teoria. Então, o Heidegger, num texto chamado O que é Metafísica, que ele
apresenta, né, quando ele assume a cadeira de Russell, ele faz uma fenomenologia da angústia. Né? Então eu queria trazer isso como essa apresentação inicial. Depois eu pretendo fazer um vídeo mais organizado para tratar da questão da ansiedade por outras, né, por outros perfis, né, por outras perspectivas. Então vamos lá. Estou com o texto aqui na minha frente. Vamos ler um pouquinho. Vou ver se eu consigo projetar esse texto aqui na tela junto comigo, né? Eu só aprendo. Na angústia, dizemos nós, a gente sente-se estranho. O que suscita tal estranheza e quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e nós mesmos afundamo-nos numa indiferença. Isto, entretanto, não no sentido de um simples desaparecer, mas em se afastando elas, se voltam para nós. Este afastar-se doente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. Não resta nenhum apoio, só resta e nos sobrevém, na fuga doente, este nenhum. Né? Um belíssimo parágrafo, acho que vocês vão concordar comigo, existencialistas ou não. Né? Doente aqui, né? Na verdade, se eu conseguir projetar o texto vocês viram, senão não. Não é doente, né? Doente. Ente é a palavra importante aqui. Né? O que é o ente? O ente é aquilo que aparece, aquilo que é, né? Aquilo que é para nós durante a nossa percepção dele. Então, o ente tem algo com o ser para nós, né? O ser para a consciência, aquilo que é dado, aquilo que aparece. Então, quando a gente fala da fuga do ente em sua totalidade, é como se o mundo de repente escorregasse das nossas mãos e perdesse o seu status de ser. Né? Então, a fuga do ente. Né? Então, o ente se desfez, né? Deixou de ser, né? Tornou-se um X, uma interrogação, um enigma. Né? E a opressão, né? A opressão, ela é um sentimento muito frequentemente descrito por pessoas, né, que na clínica trazem esse tema, né, da ansiedade, da angústia. Diz assim: eu sinto uma opressão na minha cabeça, no meu coração. Né? E aí essa opressão, esse aperto, esse encolhimento do mundo e da existência é o que melhor descreve essa experiência da angústia. Né? E aí, a partir dessa descrição, né, do afeto, da angústia, o Heidegger vai fazer toda uma explicação mostrando para a gente que é a frase seguinte do texto dele, né, a angústia manifesta o nada. O que quer dizer isso? O nada. Né? E aí está a alma do existencialismo. Né? É um conceito negativo. Né? A ideia de que o ser humano vive no nada. Né? Que o ser humano é condição da existência dele a possibilidade de inexistir, a possibilidade daquilo que existe não ser. Né? Então a ideia do nada é a ideia de uma ausência de essência, uma ausência de realidade possível e sempre implicada na nossa experiência, que faz com que no fim tudo seja possível. Né? Então, como eu disse, não sou estudioso do existencialismo da fenomenologia, mas acredito que eu leio corretamente esse raciocínio. Né? A angústia nos manifesta o nada. O nada manifesta a liberdade e a indeterminação da condição humana. Então, quer dizer, a angústia ela é um sinal da nossa liberdade. E a liberdade é um peso desgramado
da existência humana. É tudo que a gente quer, tudo que a gente defende, mas ao mesmo tempo é o maior peso da nossa existência, da nossa experiência. Né? Por isso que quem pensa, né, a angústia e a ansiedade como um diagnóstico, né? Você tem ansiedade. Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. Se na verdade você dizer que você tem ansiedade, quer dizer que você é um ser humano. Meus parabéns e meus pêsames, né? E se você está atrapalhado com a sua ansiedade, né? Isso traz um monte de... Se você está sofrendo com a sua ansiedade, isso implica que você, né? Nós estamos num ponto da nossa existência que nós não sabemos o que fazer. Né? É como se o mundo abrisse infinitas possibilidades e hoje em dia, né, com tudo que nós temos de tecnologia, as possibilidades se tornaram cada vez mais abertas e, né, os papéis que nós tínhamos desenhados até, sei lá, 50 anos atrás, já não existe muito dos desenhos e dos esquemas que a gente tinha para a vida, né, na sociedade, né, questão de ser homem ou mulher ou homossexual ou bissexual e coisas assim, né? Antigamente as coisas eram bem traçadas nesse sentido, no seu destino, né? E ainda não eram, né? Porque o ser humano não ficou livre agora, né? Ele sempre teve essa liberdade, sempre deu um jeito de negar as condições que ele encontra, né? Quando vem ao mundo e criar novas. É por isso que nós estamos, né, nessa vida nossa hoje. Né? Então, o sofrimento de angústia, ele é inerente ao ser humano, e no momento em que ele começa a se tornar o centro e o tema de uma vida, né? No ponto em que nós chamamos isso de uma patologia, né? Porque a pessoa fica tão perdida nesse sentimento que ela não consegue sair, não consegue se comportar, não consegue viver. Esse é o ponto que nós temos que parar e pensar e tentar entender o que aconteceu. Né? E é aí que a gente continua numa próxima oportunidade. Tá? Muito obrigado. Então, até a próxima.